Boa noite a todos. Eu vou lhes apresentar o artigo intitulado Tradução e Adaptação da Escala BIS/BAS para aplicação em adultos brasileiros, de autoria de Ellen Portillo Souza e de mim mesmo, Cláudio Herbert Nini Silva. O conceito de temperamento tem sido considerado útil na análise funcional dos comportamentos problema por vários psicoterapeutas. A principal razão para isso residiria no acúmulo de evidências empíricas de que o temperamento estaria relacionado às diferenças individuais na sensibilidade ao reforço e à punição. Vocês devem ter em mente que o temperamento é a base biológica da personalidade, meus caros. Sendo assim, o temperamento corresponde à expressão das nossas emoções, principalmente. E essa expressão das emoções está diretamente associada à estrutura e ao funcionamento do sistema nervoso. Por isso que o temperamento tem uma base biológica sólida. Segundo Rothbard e Bates, em 1998, no trabalho deles, publicado em 1998, alguns dos construtos teóricos mais empregados no estudo do temperamento são os modelos que enfatizam justamente a base biológica do temperamento. Dentre esses modelos, um dos mais aplicados na pesquisa clínica é a teoria psicobiológica da personalidade, também chamada de teoria da sensibilidade ao reforço, desenvolvida pelo psicólogo britânico Geoffrey Gray, em meados do século passado. De acordo com o modelo de Geoffrey Gray, haveria duas dimensões da personalidade, duas dimensões básicas: a ansiedade de um lado e a impulsividade de outro. Gray descreveu que as características da personalidade representam as diferenças individuais na sensibilidade de dois sistemas neurológicos nas respostas a estímulos ambientais relevantes. O sistema subjacente à ansiedade é denominado de Sistema de Inibição Comportamental, BIS, da sigla em inglês. E o sistema subjacente à impulsividade é denominado de Sistema de Ativação Comportamental, o BAS, da sigla em inglês. No vídeo no qual eu apresentei o perfil neuropsicológico da psicopatia, bem como as bases neurobiológicas da psicopatia, eu havia comentado com vocês que foi realizado um estudo que utilizou esse modelo proposto por Geoffrey Gray de dois sistemas distintos, BIS, inibição comportamental, e BAS, ativação comportamental, para compreender as distinções entre psicopatia primária e psicopatia secundária. Naquela oportunidade, eu havia comentado com vocês que as pessoas que apresentam psicopatia primária vão apresentar o BIS preponderante ao BAS, ao passo que na psicopatia secundária aconteceria o oposto. Dessa maneira, pessoas que apresentam a psicopatia primária são mais resistentes aos eventos estressores do ponto de vista neurobiológico do que as pessoas que apresentam a psicopatia secundária, e isso explicaria as distinções de comportamento e de perfil neuropsicológico básico entre esses dois grupos de pessoas. De acordo com Gray, no estudo publicado por ele em 1987, o sistema de inibição comportamental seria sensível aos sinais de punição, novidade e não recompensa. Esse sistema, então, inibe comportamentos que podem levar a resultados negativos ou dolorosos. O funcionamento do BIS é responsável pela experiência de sentimentos negativos como medo, ansiedade, frustração e tristeza em resposta aos estímulos. Por outro lado, o sistema de ativação comportamental é sensível aos sinais de recompensa e fuga da punição. O funcionamento do sistema de ativação comportamental, portanto,
seria responsável pela experiência de sentimentos positivos, tais como a felicidade e a esperança. De acordo com Hall, Lindsay Campbell, em um artigo no seu livro Teorias da Personalidade, publicado em 2000, pode-se dizer que a discussão de Jeffrey Gray sobre os sistemas de inibição comportamental e de ativação comportamental diz respeito principalmente à suscetibilidade às pistas de recompensa e punição como características comportamentais subjacentes aos indivíduos impulsivos e ansiosos. De acordo com a teoria da sensibilidade ao reforço de Jeffrey Gray, haveria dois sistemas motivacionais gerais que afetariam o comportamento do indivíduo, sendo que ambos esses sistemas teriam um fundamento neurobiológico. Haveria um sistema de inibição comportamental, o BIS, da sigla em inglês, e um outro sistema denominado Sistema de Ativação Comportamental, BAS, da sigla em inglês. Esses dois sistemas possuem fundamentos neurobiológicos distintos e, consequentemente, relacionam-se a padrões de comportamento diferentes. Dessa forma, o BIS se relaciona à dimensão de temperamento ansiedade, sendo extremamente sensível à punição e não ao reforço. As pessoas em que há predomínio do BIS seriam consideradas introvertidas e ansiosas. Esses indivíduos que possuem maior ativação do BIS sempre estariam em alerta, cautelosos em demasia, preocupados com a possibilidade de algo ruim acontecer. Observa-se, portanto, meus caros, que o BIS está firmemente baseado no funcionamento da amígdala e demais estruturas relacionadas no sistema límbico à expressão do medo, à expressão da ansiedade. Por outro lado, o sistema de ativação comportamental, o BAS, está relacionado à dimensão de temperamento denominada impulsividade, sendo extremamente sensível ao reforço e não à punição. Os indivíduos nos quais há predomínio do sistema de ativação comportamental seriam considerados extrovertidos e impulsivos. Essas pessoas que possuem maior ativação do BAS estariam sempre em busca de reforçadores, mesmo diante da possibilidade de exposição a estímulos aversivos. Vocês se recordam, portanto, da descrição que eu havia feito na minha videoaula anterior, descrevendo a psicopatia secundária, está diretamente relacionada ao transtorno de personalidade antissocial, ou seja, impulsividade, gratificação imediata, mesmo a despeito de consequências aversivas no presente. Bem, a escala BIS-BAS, ela foi desenvolvida por Carver e White em 1994 para avaliar o temperamento com base na teoria da sensibilidade ao reforço de Jeffrey Gray. Em 2013, Ellen Portillo Souza e eu realizamos a tradução e adaptação transcultural dessa escala, originalmente publicada nos Estados Unidos, a chamada BIS-BAS Scale, de Carver e White, para adultos brasileiros, né? Fizemos a tradução e adaptação cultural para a realidade brasileira. Santana e seus colaboradores, em 2015, citaram essa versão brasileira da escala BIS-BAS como fazendo parte do pequeno número de instrumentos destinados a avaliar os fatores que interagem ou influenciam o processo psicoterápico que foram adaptados para o português no Brasil nos últimos anos. Eu gostaria de descrever brevemente agora algumas pesquisas realizadas com a versão brasileira da escala BIS-BAS. O primeiro estudo que utilizou essa escala foi um estudo coordenado por mim em 2014, que objetivou determinar a prevalência do temperamento ansioso em uma amostra de 160 estudantes universitárias de uma universidade do sudoeste do estado de Goiás.
Os resultados desse estudo indicaram que não houve diferença estatisticamente significativa entre as prevalências de temperamento ansioso e impulsivo nas participantes. Esses resultados não corroboraram achados anteriores, segundo os quais as mulheres tenderiam a apresentar temperamento predominantemente ansioso. Uma hipótese levantada por mim e pelos meus colaboradores naquela época para explicar esses resultados foi a de que as mulheres que cursam faculdade tenderiam a apresentar um temperamento menos ansioso do que a população em geral, uma vez que pressões sociais, econômicas e acadêmicas de se fazer um curso superior selecionariam mulheres menos ansiosas e mais impulsivas. No trabalho subsequente, desenvolvido por Dutra e por mim, buscou-se verificar a existência de diferença entre mulheres e homens quanto à expressão do temperamento utilizando a versão brasileira da escala Bisbas. Para tanto, essa versão foi aplicada em 48 estudantes universitários, 25 mulheres e 25 homens, também de uma universidade do sudoeste do estado de Goiás. Os resultados desse estudo mostraram que a maioria dos homens apresentou temperamento ansioso, enquanto que praticamente houve distribuição igual das mulheres entre os temperamentos ansioso e impulsivo. Assim como o meu trabalho precedente, publicado em 2014, que eu descrevi anteriormente, esses achados do trabalho de Dutra, que eu colaborei, né, também estão em desacordo com a literatura segundo a qual haveria diferença significativamente consistente de temperamento entre homens e mulheres, com a prevalência do temperamento impulsivo entre os primeiros e a prevalência de temperamento ansioso entre as últimas. A discrepância entre esses resultados para os participantes do gênero masculino e os achados geralmente descritos na literatura foi explicada por Dutra e Nini Silva em 2014 através de um suposto viés de amostra, visto que todos os participantes desse estudo eram alunos do curso de psicologia. Contudo, segundo Castro e Yamamoto, em um trabalho publicado em 1998, há uma distribuição desigual de homens e mulheres nos cursos de psicologia no Brasil, sendo que a maioria dos acadêmicos desses cursos é formada por mulheres. Esses autores argumentaram que o predomínio de mulheres nos cursos de psicologia no Brasil poderia ser explicado pela representação social da psicologia no nosso país como tendo um status de profissão feminina. Dessa maneira, Dutra e eu, em 2014, levantamos a hipótese de que os homens que buscam fazer o curso de psicologia poderiam apresentar um temperamento mais parecido com o das mulheres, ou seja, temperamento ansioso. No entanto, essa hipótese não encontrou suporte nos próprios dados descritos por Dutra e por mim em 2014, segundo os quais praticamente metade das mulheres avaliadas apresentaram temperamento impulsivo. Então, ainda há necessidade de realização de novos estudos que venham a avaliar essa questão. Partindo do pressuposto de que há necessidade de se assegurar direitos civis aos homossexuais, e que essa busca tem exigido a reflexão sobre a percepção das orientações sexuais na contemporaneidade, e também levando em consideração as evidências de influência do temperamento na manifestação das emoções, o estudo desenvolvido por Lopes e por mim mesmo, em 2014, teve como objetivo verificar a existência de relação entre o temperamento e o autorrelato de emoções a respeito de homossexuais. A avaliação do temperamento foi feita utilizando-se a versão brasileira da escala Bisbas, e essa escala foi aplicada em uma amostra de estudantes universitários, e os resultados indicaram que não houve diferenças estatisticamente significativas entre os temperamentos ansioso e impulsivo no que diz respeito
aos scores médios de admiração, satisfação ou até mesmo felicidade em relação à questão da homossexualidade. Desse modo, Lopes e eu concluímos que não houve relação entre o temperamento e a expressão na forma de autorrelato de emoções desfavoráveis a respeito da homossexualidade. Um outro estudo que utilizou a versão brasileira da escala BISBAS foi o estudo desenvolvido por Schwarzbold e colaboradores em 2020, o qual teve como objetivo explorar o papel dos traços de personalidade no consumo de risco e no uso atual de cannabis entre estudantes de medicina, em vários cursos, né, em várias faculdades amostradas. Para tanto, esse estudo avaliou medidas sociodemográficas e psiquiátricas básicas entre estudantes de medicina, bem como variáveis de personalidade baseadas no modelo dos 5 grandes fatores da personalidade e na teoria da sensibilidade do reforço de Jeffrey Gray. As associações univariadas dessas variáveis com os resultados do consumo de risco e do uso atual de cannabis foram exploradas e modelos multivariados foram construídos para definir o papel independente das medidas de personalidade. Os traços dos 5 grandes fatores da personalidade foram medidos por Schwarzbold e colaboradores em 2020, usando a versão brasileira do Big Five Inventory, o famoso BFI, traduzido e adaptado para populações adultas brasileiras. Por outro lado, a personalidade em relação à teoria da sensibilidade ao reforço de Gray foi mensurada utilizando-se, como eu havia dito anteriormente, a versão brasileira da escala BISBAS. Os construtos BISBAS da teoria da sensibilidade ao reforço de Gray incluíram os subconstrutos de impulso, busca de diversão e sensibilidade à recompensa. Os resultados desse estudo indicaram que houve várias diferenças estatisticamente significativas nas medidas de personalidade. No BFI, por exemplo, aqueles que relataram o uso atual de cannabis tiveram pontuações mais altas de abertura à experiência e extroversão e, de forma já esperada, apresentaram pontuações bem mais baixas de conscienciosidade e, evidentemente, uma tendência para pontuações, e, inesperadamente, uma tendência para pontuações mais baixas de neuroticismo. Já os resultados da aplicação da escala BISBAS evidenciaram que os usuários de cannabis apresentaram pontuações BIS mais baixas, bem como pontuações totais e de busca por diversão mais altas na escala BAS. Além disso, a associação entre o risco de consumo de álcool e o gênero feminino parece paradoxal à primeira vista nos resultados do estudo de Schwarzbold, visto que os homens geralmente consomem mais álcool. No entanto, de acordo com o segundo LENAD, que é o segundo levantamento nacional de álcool e drogas, publicado em 2016, essa diferença de consumo entre homens e mulheres tem diminuído significativamente no Brasil, sendo que a proporção de mulheres que habitualmente consomem bebida alcoólica está se aproximando bastante da proporção de homens brasileiros que também fazem uso frequente de bebida alcoólica, não é? No entanto, Schwarzbold e seus colaboradores justificaram seus resultados, né, os resultados obtidos no estudo deles, pelos diferentes pontos de corte, os quais são justificados pelas diferenças de gênero no metabolismo do álcool. E talvez isso acabe refletindo a tendência geral de aproximação do consumo de álcool entre os gêneros observada nas últimas décadas e fazendo referência ao segundo levantamento nacional de álcool e drogas, né? Então, de forma geral, esses foram os estudos que utilizaram a versão brasileira da escala BISBAS. Aqueles que tiverem interesse em conhecer essa versão da escala, bem como ter acesso aos dados
psicométricos, os dados de adaptação, valor de alfa de Crowbar, etc., eu colocarei na descrição do vídeo um link de acesso ao artigo, bem como aos demais artigos que eu citei nessa síntese, né, da utilização da escala BISBAS em diferentes estudos na realidade brasileira. Boa noite a todos e até breve.